Olá, meus amigos, Deus abençoe todos vocês. E olha, Ele quer abençoar, Ele quer mais abençoar vocês do que vocês precisam. Você pode imaginar isso? É que as pessoas não pensam, normalmente elas não usam muita cabeça, elas usam mais o coração. E por causa disso, as pessoas, fica difícil entrar em contato com Deus. Porque, infelizmente, isso só se torna possível, mas é possível, quando a pessoa está no fundo do poço. Lá no fundo do poço, não tem emoção, não tem sentimento, só tem razão. Ela fica pensando o quê? Como que eu vou sair dessa situação? Como que eu vou sair desse poço? Não tem corda, não tem escada, não tem ninguém me ouvindo. Não tem como eu sair desse poço, é profundo. Para que eu possa alcançar alguém lá no topo do poço, eu tenho que gritar alto e bem forte. Do contrário, ninguém vai me ouvir. Então, amiga e amigo, quando se está no fundo do poço, é que se coloca a cabeça para funcionar. Porque o coração que sente dor e sente amarguras e sente tristezas, ele não tem nada para fazer, nada para ajudar. O coração não ajuda em nada, zero. Pelo contrário, atrapalha, porque ele faz a pessoa sofrer mais. Mas aí a pessoa, então, parte. Como que eu vou sair dessa profundidade, desse abismo? Pois é, minha amiga e meu amigo, eu tenho muito prazer em dizer para você, chegar para você agora, nesse momento, falar aqui o que Deus quer fazer. Jesus veio ao mundo justamente para resgatar os que estão caídos nos poços dessa vida. Aqueles que estão enlameados no pecado, aqueles que já cansaram de pecar, não sabem mais o que fazer para tentar se livrar daquela situação crítica que estão vivendo. Então, Jesus veio para os doentes, para os enfermos, para os aflitos, para os perdidos. Ele veio para os angustiados, os amargurados, os depressivos, os ansiosos. Ele veio para os ladrões, os bandidos, os rejeitados. Ele veio para os pobres. Ele veio para os famintos. Ele veio para quem está mal, quem está péssimo. Ele veio para você, minha amiga e meu caro amigo, que ainda não teve o privilégio de sair das profundezas desse abismo. Você ainda não saiu. Mas olha, Jesus está aí junto consigo. Ele está aí junto consigo agora mesmo, nesse momento, na pessoa do Espírito Santo. Você não vai vê-lo, você não vai senti-lo e muito menos tocá-lo. Mas ele tem o poder de transformar essa situação, desde que você o invoque na sinceridade, com sinceridade. A verdade é que quando a gente está no martírio da vida, naqueles momentos cruéis, dificílimos, nos limites da dor, aí a gente, oh meu Deus, eu não sei mais o que fazer, eu estou sem chão, eu não sei o que fazer, eu estou perdido, eu estou desorientado, eu não sei o que fazer, o que eu faço? Eu não sei. Se o Senhor existe, está me vendo, está aqui, então me dá uma prova disso, me tire desse poço. Faça isso, amiga e amigo, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Você vai ver o que Ele vai fazer na sua vida. E aí sim você vai ter o prazer, o privilégio de falar dele para outras pessoas, como eu tenho feito. Eu não faço por trabalho, por profissão. Não, nós o fazemos por amor àquele que nos resgatou. Aquele que tirou todas as nossas fraquezas, debilidades, complexos, inferioridade, aquela coisa toda,
que a gente carregava desde jovenzinho. Pois bem, minha amiga, meu amigo, eu sei que você está passando, porque eu já passei também por isso. Muita gente não sabe, mas Deus sabe, Deus sabia, e Deus ouviu o meu clamor. Então, o que nós vamos fazer para sair dessa situação? O que você vai fazer para sair dessa situação? Preste atenção. Depois de amanhã, nós começamos o jejum de Daniel. O jejum de Daniel é um jejum de pensamentos, não é um jejum de comida nem bebida. É um jejum de pensamentos. Você vai deixar de pensar os pensamentos do mundo. O que quer dizer? Ao invés de você beber do noticiário, das guerras, das prostituições, das mortes, da mortandade, de se inteirar do que acontece nas redes sociais, de se inteirar do glamour deste mundo, você vai deixar tudo isso de lado. Esporte, é isso mesmo, esporte também, tudo. De repente você é aquele esportista que realmente é apaixonado, é fanático pelo seu clube. E aí está aí um problema que você tem a resolver para sair dessa situação crítica. Deixe o seu clube para lá, olhe para a sua vida. Você torcendo para o seu clube, você não vai ganhar nada. O que você vai ganhar se o clube ganhar o campeonato? Se o seu clube, se o seu time ganhar o campeonato, ele vai ganhar dinheiro, ele vai ter alegria, vai ter lucro, etc. Mas você vai ficar só alegre. O meu time ganhou. Essa é a sua felicidade. Essa tem sido a mesquinharia que você tem recebido em troca da sua paixão, do seu trabalho, do seu esforço pela torcida organizada e coisa e tal. Então você vai fazer isso. Se você quiser sair dessa situação crítica que você tem se encontrado, que ninguém te ajudou, a torcida do seu clube não te ajudou, nem vai te ajudar. Se você esperar pelo homem, você está perdido. Mas se você esperar por Deus, pode ter certeza, você vai arrebentar, porque Ele vai te ajudar. Olha só, nós vamos começar o jejum nesta quarta-feira. Quarta-feira, a partir de meia-noite, de terça para quarta, de amanhã para quarta, então começa o jejum. Sem informações, sem internet, sem nada que o mundo traz de lixo para dentro da nossa mente. E aí você vai ficar 21 dias nesse jejum. 21 dias. Só pensando nas coisas de Deus. E aí, tem um detalhe. Dá licença um tantinho. O detalhe é o seguinte. Vou ensinar você a fazer esse jejum com propriedade, que vai funcionar, para você receber o Espírito Santo. E eu digo mais, se você fizer o jejum de acordo com o que nós vamos ler aqui no texto sagrado, porque não é o meu conselho, é um conselho bíblico, é do próprio Espírito Santo. Se você seguir esse conselho direitinho, você não vai chegar nem no 21º dia de jejum. Você vai receber o Espírito Santo antes mesmo do dia 21, do 21º dia. Olha só, presta atenção, hein? É sacrifício. É sacrifício. Não é tão fácil assim. Não é tão simples, fácil. Porque você deixar de comer, você fica sem comer durante umas horas e tal, faz um jejum de um dia, mas no dia seguinte você torna a comer. Mas aqui você vai deixar de comer a comida do mundo. As redes sociais, o que está acontecendo por aí, fofocas, enfim, aquelas bobagens, aquelas besteiras, aquele esterco que esse mundo tem para passar através da internet. Então você vai deixar de usufruir o esterco desse mundo para começar a usufruir o pão da vida, o pão do céu, o maná do céu. Olha só, presta atenção, para o jejum de Daniel ter efeito na sua vida, você vai deixar as informações de lado desse mundo e vai focar o seu pensamento
o seu pensamento na palavra de Deus. Aí, qual é o texto que eu aconselho você aplicar nessa sua caminhada desse jejum? O Salmo 37. O Salmo 37 é o Salmo de Davi. Davi era um homem experiente, sobretudo um homem segundo o coração de Deus, mesmo tendo falhado, errado com Deus, mas ele alcançou misericórdia. Ele alcançou a misericórdia, tanto que Jesus é filho de Davi, é da descendência de Davi. Então Deus teve misericórdia dele. Então Davi, ele, dirigido pelo Espírito Santo, porque os conselhos aqui não são da sabedoria de Davi, mas são da sabedoria de Deus. São os passos que nós devemos tomar para que venhamos ter sucesso na nossa vida espiritual. Olha só, o Salmo 37 diz assim: não te indignes por causa dos malfeitores. Não fique com raiva, não fique irado, não fique com inveja, está aqui escrito. Não te indignes, não te aborreças, não te ires por causa dos malfeitores. Eles existem, sempre existiram, desde a época do pecado de Adão e Eva, os malfeitores vieram a este mundo. Então, não te indignes por causa dos malfeitores. Os malfeitores, aqueles que fazem o mal. Você sabe que aqueles que fazem o bem são de Deus, porque Deus é bom, Deus é o bem. Tudo que Deus faz é bom. Se você ler os primeiros capítulos, o primeiro capítulo da criação, tudo que Deus fez era bom. Pode ver lá. E Deus viu que era bom, e Deus viu que era bom, e Deus viu que era bom. Então Deus é tudo que é bom. Ele só faz o bom, só faz o bem. Então quem é malfeitor só faz o que contraria a Deus, que é mal. É mal, só faz o que é mal. Os malfeitores só fazem o que é mal. Os benfeitores só fazem o que é bem. Está aí a diferença entre Deus e o diabo, entre os filhos de Deus e os filhos do diabo. Os filhos de Deus que nasceram de Deus são bons, só fazem o bem. Os filhos do diabo que nasceram do diabo só fazem o mal. E aí você tem que viver nesse mundo misturado, mesclado. E você que vai decidir se vai seguir a turma dos malfeitores ou a turma dos benfeitores. A turma dos benfeitores é pequena, é muito pequena, mas é de Deus, prevalece. Olha só, não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Normalmente, a pessoa que não se toca, que não pensa, ela diz assim: poxa, eu só faço o bem e olha só, minha vida é ruim, de má qualidade, eu como mal, durmo mal, vivo mal, olha só, a minha vida é um desastre. E aquela criatura ali só faz o mal, rouba, usa drogas, faz isso, mata, enfim, só faz o que não presta. E ela se dá bem. E eu, que não faço mal a ninguém, só me dou mal. Você não sabe o que está a falar. Presta atenção. Não te indignes por causa dos malfeitores. Nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Não fica com inveja, não. Se você ficar olhando para os malfeitores, você vai ficar com inveja. Porque, aparentemente, eles estão indo bem. Mas você que faz o bem, ou que não faz o mal, você vai mal. Mas olha só, não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Então isso é o que está profetizado para os malfeitores. Já está decretado. Você pode ter certeza disso. Seja político, seja rico, seja pobre, seja lá o que for. Se faz o mal, cedo ou tarde,
eles serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Aí ele continua: confia no Senhor e faze o bem. Aí entra a sua parte. Você não vai se indignar, não vai ficar olhando para os malfeitores, porque se você ficar olhando para os malfeitores, invejando os malfeitores, você vai andar de acordo com os malfeitores. Não fique olhando para o sucesso dos outros. Ah, porque fez sucesso, está fazendo sucesso e não é uma pessoa boa, digna, não é benfeitora. Não se ocupe com essa gente. Não se preocupe com os malfeitores. Cuide de si. Isso é uma coisa que eu sempre tive na minha cabeça. Mesmo antes de me converter, antes de ter um encontro com Deus, eu sempre olhava para mim, para minha necessidade. Eu não olhava para os outros. Se os outros estavam indo bem ou estavam indo mal, eu cuidava de mim, porque eu já estava precisando de ajuda. Eu estava querendo sair daquela situação em que me encontrava, do poço que eu me encontrava. Então, eu não podia ficar olhando para os outros. No fundo do poço, o fundo do poço é individual. Você sabe que o poço é individual. Então, eu não podia ficar olhando para os outros. Eu vou ficar olhando para mim, o que eu tenho que fazer para me sair dessa situação? O que eu tenho que fazer? Oh, meu Deus, o que eu tenho que fazer? Foi quando me apresentaram o Evangelho, me apresentava a palavra de Deus, me apresentaram Jesus, me apresentaram o Espírito Santo, que é o Espírito de Deus. Então, eu li que ele, o Espírito Santo, pode vir sobre nós e viver em nós, dentro de nós, e nos guiar os nossos pensamentos, guiar as nossas ideias, guiar o nosso coração, que é um coração difícil. Ele guia. Então, eu comecei a praticar a palavra de Deus. Eu comecei a ler a Bíblia para saber o que Deus queria de mim. E aí aprendi que eu deveria confiar no Senhor. E confiar no Senhor é confiar no bem. É confiar naquele que fez só bem aqui nesta terra. Só fez o bem. E deixou uma promessa, e deixou uma herança. Deixou uma herança para os que querem o bem. A sua santa palavra. Com a sua palavra santa, então os que querem o bem aplicam a receita em suas vidas e vai ter uma vida saudável, abençoada, próspera. Vai ser uma pessoa feliz. Porque ele diz assim: confia no Senhor. Então, nesses 21 dias de jejum que começa depois de amanhã, você tem que confiar no Senhor. Primeiro, e não olhar para os que estão, os malfeitores que estão se dando bem. Não olhe para eles. É um segredo. Não fique olhando para eles, senão você vai acabar se entusiasmando e querendo fazer o mal também para se dar bem. Olha só. Confia no Senhor, começa nesta quarta-feira, jejum de Daniel. Confia no Senhor e faz o bem. Quem é de Deus, ou quem ama a Deus, ou quem quer o Espírito de Deus, ou quem quer mudar de vida, faz o bem. Por menor que seja, faz o bem. Se você não pode fazer o bem, você não vai fazer o mal, mas você vai sempre ser uma pessoa do bem, vai fazer aquilo que é justo, tudo que é justo, que é correto, que é digno, você vai fazer. Então, por exemplo, você chupou um picolé, por exemplo, aí o papel você jogaria no chão, jogaria no lixo, jogaria no chão do carro, do ônibus. É muito interessante. Autobus. A gente morando, vivendo junto com outra língua, é difícil a gente esquecer a nossa, ou melhor, a gente faz confusão da nossa com a dele. Mas, tudo bem. Ao invés de você jogar o papel no chão, você procura uma lata de lixo. Mas não tem lata do lixo aqui perto. Então, você pega aquele papel,
enrola, ó, faz um bolinho, coloca no bolso, espera um lugar onde tem. Você está fazendo bem. Coisa simples. Coisa simples. Ninguém vai ver isso. Ninguém vai se importar com esse bem que você faz. Porém, o que faz o bem, o feitor do bem, o próprio bem, que é o próprio Deus, vai estar vendo a sua atitude em fazer o bem, em querer o bem. Entendeu, minha amiga? Se você quer dar uma desperta e jogar assim no cantinho, você pode fazê-lo. Ninguém vai ver, ninguém vai te criticar. Porém, Deus está vendo as suas intenções. Porque se um pedacinho de papel que você usou, você joga no chão e deixa para lá, imagine se todo mundo fizesse isso. Nós iríamos viver num mundo de lixo, né? No lixo. Então, mas Deus vê. Ninguém vê, mas Deus está vendo. Não é legal? Coisa simples, boba, aparentemente. Mas é muito importante, porque Deus está vendo. Só pelo fato de você começar o jejum de Daniel nesta quarta-feira e começar a fazer o bem, você pode ter certeza, eu vou profetizar, você vai receber o Espírito Santo. Agora, é claro, não faça o mal, porque você olhar para o mal e invejá-lo, os malfeitores, e ficar invejando ou cobiçando, então nem vai adiantar você fazer o jejum de Daniel, porque não vai resolver, que é o que muita gente faz. Muita gente faz o jejum de Daniel, deixa de lado as informações seculares, deixa de torcer para o seu time, para o seu clube, mas joga papel no chão. É ou não é? Fala a verdade. E ninguém está vendo isso, mas Deus está vendo. Ele está vendo as suas atitudes, as nossas atitudes, por menor que seja, por mais simples que seja, ele está vendo. Qualquer coisinha, ele vê. Não é que ele vai te punir, não é que ele vai te jogar no inferno porque você jogou um papelzinho, não. Mas ele está vendo para onde você está se encaminhando. Você está fazendo o mesmo que os malfeitores fazem, que estão pouco se incomodando, que a mula manque. Essa é a realidade. Eles vão jogando papel e outras coisas mais nesse mundo. Olha só. Confia no Senhor e faz o bem, e habitarás na terra, e verdadeiramente serás alimentado, porque o Deus invisível, que vê tudo neste mundo, vai ver a sua maneira de pensar, de agir, que é como ele é. Ele só quer o bem das pessoas. Então, se você quer só o bem das pessoas, da coletividade, então você vai ser abençoado, porque ele é a fonte do bem. Só pelo fato de você agir fazendo só o bem, você já está, de certa forma, sendo dirigida por Deus, não é? Veja só, ele diz assim, deleita-te também no Senhor, quer dizer, agrade também ao Senhor. Você vai agradar a si mesmo fazendo bem, mas agradar a Deus sobre todas as coisas. Agrada-te ou deleita-te também no Senhor e te concederá os desejos do teu coração. Isso é muito forte, é muito grandioso. Agradar ao Senhor e Ele vai satisfazer os desejos do seu coração. Olha, eu não tenho tudo o que eu quero, mas tudo que eu preciso, Deus tem me concedido. Aleluia. Graças a Deus. Graças a Deus. E eu fico muito feliz com isso. Muito feliz. Então, eu penso assim. Pensa comigo. Vamos pensar só um pouquinho. Só um pouquinho. Pensa comigo. Você que está me assistindo nesse momento. Presta atenção. Imagine um pai tendo 10 filhos, por exemplo. E dos 10 filhos, 9 são rebeldes, são malcriados, procuram desagradar o pai, procuram fazer o mal, e o pai fica angustiado, sofre
por causa desses 9 que fazem o mal. Mas tem umzinho lá, meio sem graça, meio maladroar. Tem um filhozinho dele que quer agradá-lo, que é sempre agradá-lo. Eu pergunto a você, como, se você fosse esse pai ou essa mãe, como você agiria com esse que único queria te agradar? Só pensar um pouquinho. Bispo, eu ia fazer o melhor para ele. Você acha que Deus vai fazer menos do que você faria? Do que nós faríamos? Não. Agrada-te do Senhor, quer dizer, deleita-te também no Senhor. E te concederá, te dará os desejos do teu coração. Ele sabe quais são os seus desejos. Não precisa você ficar com inveja de ninguém, não. Eles é que vão ficar com inveja de você porque você vai fazer o bem e quem faz o mal fica com inveja de quem faz o bem. Essa é a realidade. Escute o que eu estou te falando. Foi por isso que mataram Jesus. Ele só fez o bem, mas por causa da inveja mataram Jesus. Mas graças a Deus que ele morreu por nós. Ele veio mesmo para ser morto, para pagar pelos nossos pecados. Então, amiga e amigo, o jejum de Daniel nesta quarta-feira, a partir desta quarta-feira, você vai começar a fazer isso. Não ficar com raiva por causa dos malfeitores. Não ficar se alimentando dos maus políticos, por exemplo. Há pessoas que eu conheço que ficam revoltadas com o político que votaram e fizeram errado, estão roubando, estão fazendo coisas erradas e tal. Ficam revoltados. Não faça isso. Não faça isso. Você votou, acabou. Olha para frente, não fica olhando o que ele está fazendo. Se ele fizer a coisa errada, ele vai pagar, cedo ou tarde. Mas se você ficar olhando para o que ele fez de errado e ficar falando e passando adiante e colocando nas redes sociais, o que é que você vai ganhar? Você estará fazendo o mesmo que ele, o político, faria no seu lugar. Coisas erradas. Então, amiga, cuide de você. Tenha o cuidado de você, das suas atitudes, do seu comportamento, dos seus pensamentos, das suas palavras, e tudo, e com elas, com o seu comportamento, sua atitude, procure agradar a Deus, fazer o que é bom, fazer o que é o bem. E aí, Deus vai contemplar você com a bênção das bênçãos. A bênção, sabe aquela bênção que Abraão recebeu e foi extremamente abençoado? Ele vai te dar essa bênção, que é o Espírito Santo, e você vai arrebentar, graças a Deus. Amanhã nós vamos falar mais a respeito disso. Ele diz, deleita-te também no Senhor, ou agrada-te também do Senhor, e Ele te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e Ele fará o que você precisa. Deus abençoe e até amanhã, em nome de Jesus. Não se esqueça, jejum de Daniel, a partir desta quarta-feira. Até lá, Deus abençoe, até amanhã, graças a Deus.